O vice-prefeito Sandro Delbem assumiu oficialmente nesta terça-feira, 26, o comando da Prefeitura de Conchas, após a cassação do mandato do então prefeito Paulo Nunes de Almeida, confirmada pela Justiça da Comarca de Conchas, e marcou mais um capítulo do cenário político vivido pelo município nos últimos meses, após o processo político-administrativo que resultou na perda do mandato do ex-chefe do Executivo. A decisão judicial, assinada pelo juiz Lucas Gomes Henriques de Araújo, considerou legal o procedimento conduzido pela Câmara Municipal, mantendo a cassação aprovada pelos vereadores. O entendimento da Justiça foi de que o processo respeitou o contraditório, a ampla defesa e os trâmites previstos na legislação. Agora à frente da administração municipal, Sandro Delbem assume o município em meio a desafios administrativos e financeiros, principalmente relacionados ao limite prudencial da folha de pagamento da prefeitura. As medidas, na verdade, já estão sendo tomadas, algumas medidas bem rígidas e impopulares, inclusive, que foram dispensas de contratados, diminuição de horas extras, Então, ainda tenho que cortar algumas gratificações para tentar reduzir folha de pagamento, Infelizmente é uma situação bem difícil para o município e essas medidas têm que ser tomadas, vai desagradar muita gente, mas é uma maneira de nós chegarmos ao final do ano com a possibilidade de ter merenda, ter combustível em ônibus escolares. Se nós não fizermos esse tipo de ajustes, eu temo pelo município, pela questão financeira do município. E além disso, temos que procurar aumentar a arrecadação, Então a gente está procurando meios, procurando assessoria contábil que possa nos orientar uma forma que aumente a arrecadação para que a folha, o limite prudencial caia também. É a segunda vez que o senhor está assumindo como prefeito da cidade. Diante de tantos os problemas, de todos os setores, na cidade, urbano, buracos, o senhor já tem um plano de como o senhor vai conseguir resolver tantos problemas? Olha, é bem difícil, como eu disse para você, por causa do orçamento do recurso. Quando a folha estoura, a gente estava prevendo um gasto com um funcionário de 51 milhões. Hoje ele está em 55 milhões, porque o limite prudencial estourou, acima de 51. Então eu tenho que destinar 4 milhões a mais para pagar a folha de pagamento, inclusive até o final do ano. E isso faz com que a gente tire de outro lugar. Um dinheiro que eu tinha, por exemplo, para pintar a escola, já não vou ter. Porque eu tenho que cobrir a folha, que ela estourou. Entendeu? Então, assim, o que eu tenho que fazer? É enxugar o máximo possível nossa folha de pagamento, cortar todas as despesas e esse plano que a gente tem de manter pelo menos os serviços básicos. Eu não vou prometer, assim, para a população, para Conchas, infelizmente, que nós vamos ter prédios pintados, ruas, vão ficar algumas ruas, infelizmente, com buracos, porque eu vou dar preferência para educação e saúde. Eu tenho que dar os serviços básicos para a população, até que a gente volte ao normal, às nossas contas, para que aí a gente comece a cuidar melhor da cidade. Não sei se eu consegui ser claro para você. Além do processo que resultou na cassação do então prefeito Paulo Nunes, outro procedimento segue em andamento na Câmara Municipal de Conchas e continua sendo acompanhado pelos vereadores. A presidente da comissão processante, vereadora Michele, também falou com a nossa reportagem sobre os próximos trâmites relacionados ao caso. Bem, a comissão entende que, como essa decisão não é algo transitado em julgado, o objeto não se perdeu. E também é um outro motivo de cassação. Enquanto as instâncias superiores não julgam o presente caso do prefeito, que foi sob a primeira cassação, a gente entende que nós, da comissão, devemos continuar, tanto que essa semana a gente vai estar fazendo as oitivas, as testemunhas, e vai prosseguir de forma normal até que não tenha um novo parecer da Justiça. Então, como é outro caso, e a comissão também tem seus prazos também, então continua normalmente. Nós tememos em perder prazo e também perder oportunidade de prova, principalmente das testemunhas que foram requeridas, tanto pela parte do prefeito como pela parte da comissão em busca da verdade real. Então, assim, é de extrema importância, pelo menos, colhermos as provas
para daí sim, se tiver nova oportunidade, novas decisões, daí a gente tem uma outra tomada de decisão. Mas por hora, como não é nada definitivo, nós vamos continuar de forma normal. Jairo Almeida, de Conchas, para o Giro de Notícias do nosso informativo.